Eu estou vendo. Pronto, já está começando a gravar. Bom dia, Ingrid. Ingrid, você requereu para voltar para. Você requereu para ficar no regime remoto, foi? Bom dia, Zoraide. Tudo bem? Ingrid, é o seguinte: você sabe que só pode levar a presença se você estiver na instituição, né? Isso aí. Entendeu? Você pode acompanhar a aula normal, tranquilo, você pode pegar o conteúdo, mas realmente isso aí não sou eu que inventei, entendeu? Isso aí é coisa da reitoria, tá bom? Não, perfeito, você pode acompanhar, tranquilo. Mas assim, acho que eles já falaram isso para você, né? Isso aí é uma determinação lá Perfeito, então você já sabe. Tranquilo, mas pode acompanhar, tá? Seja bem-vinda, tranquilamente. Você pode acompanhar. Então, pessoal, hoje a gente vai dar para vocês o ponto 4. Se eu não me engano, aqui é terminado o ponto 3, né? A turma de vocês sempre anda bem o conteúdo. Eu vou até olhar aqui, ou começar o ponto 4, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma. Outra coisa, sempre olhem esse cronograma, pessoal, porque a vida, com essa questão de semana de estudos dirigidos, a gente tem que seguir o cronograma à risca, porque senão não fecha os assuntos, né? Então, estejam sempre olhando estejam sempre olhando, perdão, o cronograma. E deixa eu dar uma olhadinha, mas eu acho que é isso. Pronto. Aí, acredito que eu tinha terminado totalmente, né? Deixa eu dar uma olhada. Pronto, 5/3. Cronograma do 10º. Eu estou aqui conferindo. Pronto, é isso mesmo. A gente vai dar o ponto 4. Aliás, hoje a gente vai. A gente está antecipado. Que hoje a gente encerrou o ponto 3, ele deu o ponto 3 na aula passada, e era para encerrar agora e iniciar o ponto 4. Então a gente está antecipado, eu sempre digo isso. Turma que o assunto está antecipado, ou é muito boa ou é muito ruim, né? Não tem meio termo, não. E vocês estão antecipados em relação antecipados em relação ao cronograma.
No semestre passado, a turma de vocês aconteceu o seguinte, vocês foi excelente na primeira unidade, já na segunda não foi tão bom. Parece que o pessoal deu uma relaxadinha na segunda unidade. Mas a primeira nota de vocês foi top. Ah, não, 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 não. É isso mesmo, eu não tinha encerrado, não. Ficou faltando os casos clássicos de doutrina. Isso, perfeito. Não, eu não tinha terminado, não. Eu segui o cronograma. Então, peço desculpa. Vamos encerrar agora o ponto 3 e começar o 4, tá? Porque como são muitas turmas, eu acabo esquecendo. Então, vamos lá. Exatamente em cima da risca, a gente vai falar sobre esse último slide do ponto 3, que já vou mostrar na, na tela, compartilhar na tela com vocês. Então, vamos lá. Sim, pessoal, como sempre, aqueles recados que a gente dá no começo da aula. Façam os exercícios de fixação e estudos dirigidos. No caso de vocês, ainda tem 15 dias de prazo para fazer essas atividades, né? Vocês podem entregar os estudos dirigidos e os exercícios de fixação do ponto 3 e 4 até o dia 26, né? No caso da Ingrid, o estudo dirigido é facultativo, Ingrid. Você faz se quiser, porque você está no regime presencial, tá? Mas pronto, se você quiser compensar a falta de hoje, faz o seguinte, faça esse estudo dirigido, tá? Eu aceito. Viu, Ingrid? Eu aceito. Se você fizer, eu aceito. Para compensar essa falta específica de hoje, tá? E aí, pessoal, tem um exercício complementar que Ingrid também tem que fazer, porque você foi matriculado agora no final de fevereiro para o começo de março. Aí, se você fazendo, eu abono todas as suas faltas de fevereiro. Tá? Esse exercício complementar pode ser feito até o dia 1º de abril. Também faça. Viu? E todos devem fazer. Né? Porque é o seguinte, não, final de abril não, dia 1º, viu? É para entregar dia 1º, o complementar. O complementar é um artigo com questões, entendeu? É até dia 1º, não é até o final, não. O complementar, ele abona um excesso de faltas para quem se matriculou desde o começo. Para você e quem entrou, não é só você, não. Teve gente que entrou no final do mês, devido a questões, né, que a gente sabe, problemas que a pessoa teve, pessoais, etc., financeiros, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, em relação a fevereiro, para quem se matriculou depois, vai abonar totalmente as faltas de fevereiro e o excesso a partir de março. É quando a pessoa começou realmente a se matricular. Não, Ingrid, fique de olho. É bom, por isso que é bom a gente estar falando sempre as coisas. Porque aí a pessoa às vezes se confundiu com a data, entendeu? Então, faça. Aí é de hoje você fazendo o estudo dirigido, que para você é facultativo, já que você está no presencial, eu abono a de hoje, tá? Sim, pessoal, mas vamos terminar o ponto 3, né? Sim, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Flávia está falando aqui, pessoal, que ela entrou há pouco na turma e está perguntando se tem vaga para os seminários. Por favor, se tiverem vaga de seminários, por favor, incluam, né? E os colegas que chegaram por último. Na segunda unidade, eu vou verificar se tem gente sobrando, aí, eventualmente, eu posso até permitir que a pessoa se apresente só,
né, ou aumenta o número de componentes, mas na primeira unidade não. Porém, aqueles grupos que tiverem menos alunos do que o mínimo permitido, com certeza eu vou tirar ponto, fiquem cientes disso. Então, por favor, não esqueçam dos colegas que entraram por último. Até porque nesse período da pandemia tem que ter mais uma sensibilidade, né, em relação aos problemas que todos estamos enfrentando. Bom, pessoal, então eu vou terminar agora o ponto 3 e depois a gente começa o ponto 4. Não precisa terminar o ponto 4 hoje, não. Eu coloquei aqui para apresentar? Não. Bom, pessoal, esse é o último, penúltimo, né? Porque o último slide sempre tem as referências. Do ponto 3, teoria de qualificação. Para encerrar esse assunto, a gente vai falar principalmente da questão dos casos clássicos da doutrina e da literatura e da jurisprudência, né? Antes disso, eu não lembro se eu tinha falado, mas eu falo, o Código Bustamante, que é a Convenção Interamericana sobre Normas de Direito Internacional Privado, ele optou pela regra geral da Lex Fori, ou seja, aquilo que o Brasil, por força dele, inclusive, opta também. Em questões que envolvam direito internacional privado, a regra é que o juiz aplica a sua lei. O juiz que está julgando a causa aplica a lei do seu país, que é o critério da Lex Fori, que é usado por força desse Código Bustamante. Esse Código Bustamante, gente, de 1928. E ele padronizou as normas de direito internacional privado no continente americano, inclusive os Estados Unidos, que são do sistema jurídico common law, eles também adotam muitas das normas do Código Bustamante, como, por exemplo, a sucessão, ela segue o domicílio do de cujus, e não a nacionalidade. Isso é coisa do Código Bustamante. Não sei se eu falei na aula passada, mas toda vez que eu falo no Código Bustamante, eu lembro de uma aluna de Relações Internacionais aqui da ACES, que ela disse que toda vez que eu falava nessa norma, ela lembrava do personagem de RBD, do Rebelde, né, que era Diego Bustamante. Ela perguntou se tinha alguma coisa a ver. Eu digo, não, esse Diego Bustamante, obviamente, é um personagem fictício da novela mexicana, enquanto que o outro era um jurista cubano que fez essa proposta de tratado, né, desse tratado, projeto do tratado, que é o Código Bustamante. Agora, apesar disso, isso não significa que o Código Bustamante só adota a Lex Fori, viu? Ele adota também a Lex Causae excepcionalmente, mas é uma exceção, como acontece na LINDB, né? É uma exceção que tem muitos casos. É uma larga exceção. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês dos casos clássicos no estudo da teoria das qualificações. Esses casos clássicos, eles ocorreram, são casos de jurisprudência que a literatura, a doutrina discutiu bastante e que ocorreram na França no século XIX. O direito internacional privado, gente, ele é muito influenciado pelo direito francês. Vocês já devem ter percebido no final do curso, agora 10º período, que, às vezes, o pensamento de determinado país é predominante em certa área jurídica. Por exemplo, nosso direito civil é muito influenciado pelo direito civil francês, direito administrativo também. Já o direito penal e constitucional tem muita influência alemã, o direito constitucional também tem pensamento norte-americano, né? E aí vai. A filosofia tem muita influência alemã, inclusive a filosofia do direito, né? É pesada nos autores alemães. Então, aqui são casos que vieram, hard cases, né, como o pessoal gosta de falar em inglês, e tiveram origem na França do século XIX, né? Que é um período da história que eu acho muito interessante. Eu gosto de estudar a França do século XIX, né? Então, quais são esses casos? Parece até títulos de filme, repara aqui. A sucessão do Maltês,
Parece aqueles que tem até o filme, né? O Falcão Maltês. Maltês é de Malta, que é um arquipélago no é um arquipélago no Mediterrâneo, né? Entre a Itália e o norte da África. O testamento hológrafo holandês e o casamento grego ortodoxo, que parece até filme, né? Que também tem um filme com o título sobre casamento grego, né? Acho que é. Filme de comédia, eu assisti uma vez assim rapidamente. O Falcão Maltês eu já assisti, que é Falcão Maltês, né? Que é um filme de detetives. Aqueles anos 40 e tal, aquele filme não. Bem, pessoal, deixa eu explicar para vocês esses casos, né? Vou contar um pouquinho a historinha de cada caso desses. No caso da sucessão do Maltês, como eu disse, ocorreu no século XIX. Um casal da ilha de Malta, que, como eu disse, é uma ilha que fica entre a Itália e o norte da África. A ilha não, é um arquipélago, são 3 ilhas, né? Ele migrou para a Argélia fica no norte da África, na época era colônia da França. O marido faleceu lá, só que deixou muitos bens. O casal não tinha descendentes, tá? Pela lei francesa, a viúva não ia herdar nada, tudo ia para o Estado francês. Mas, caso fosse aplicada a lei de Malta, ela ia ficar com a 4ª parte dos bens. Bartin, que era um advogado e professor de direito francês, defendeu a viúva, e ele advogou pela tese que, em questões de família, em relação a casamento de estrangeiros, que houvesse sido celebrado no estrangeiro, no caso eles já tinham casado no país de origem, se aplicaria a lei do primeiro domicílio conjugal do casal. Percebo que aí seria lex fori ou lex causae. O que vocês acham? E, nesse sentido, a tese dele foi vitoriosa. Nesse caso aqui, se aplicou a lex fori ou a lex causae? Deixa eu perguntar. Alguém? A lex causae, né? Que a Argélia, como a Argélia era a colônia francesa, se aplicaria a lei da França. Entenderam? E aí a lei da França era lex fori, que era o juiz francês. Do mesmo jeito que vocês sabem que na época do Brasil colônia se aplicava as ordenações portuguesas, né? Esse igual direito civil. Então a tese de Bartin foi vencedora, a coitada da viúva ficou com 1/4 dos bens, o resto foi para o tesouro francês. Certo? Deixa eu explicar o outro caso. O outro caso é o testamento hológrafo. Testamento hológrafo, gente, é testamento particular, tá? É porque no Brasil a gente usa pouco essa denominação, a gente chama mais particular mesmo, inclusive o Código Civil, né? Diz respeito ao cidadão neerlandês. Na verdade, o holandês não é muito preciso, não. Inclusive, o próprio governo, o certo é chamar Países Baixos, porque a Holanda é só uma parte dos Países Baixos. O que a gente chama de Holanda é uma província dos Países Baixos. Inclusive, tem a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Tem a Frísia, tem a Zelândia, que no caso é a Velha Zelândia, né, que a Nova Zelândia é o país da Oceania. É porque foi descoberto por gente de lá, por isso que chama a Nova Zelândia. Mas, na verdade, no holandês, Zelândia significa terra do mar. Zeeland, terra do mar. Que é aquela área que eles, fazendo diques, eles drenaram a água do mar e fizeram fazendas, plantações, né? Já que o país é muito pequeno. Mas, enfim. Então, era um cidadão dos Países Baixos que, quando morreu, ele viveu a maior parte da vida na França, tinha muitos bens também. Quando ele morreu, ele deixou um testamento particular. O testamento particular era permitido no Código Civil francês, mas era proibido nos Países Baixos. O problema é que ele tinha patrimônio nos 2 países. Aí o que acontece? Os bens que eram situados na França foram regidos pelo testamento particular e os bens que eram situados nos Países Baixos foram regidos pela sucessão legítima.
E aí percebam que o juiz tanto aplicou a lex Flori quanto a lex Causae. Ou seja, aplicou tanto o direito nacional francês, né, ele tinha domicílio na França tal, quanto aplicou a lei dos Países Baixos. Só que, claro, regendo bens diferentes. Então, os bens localizados na França reconheceu validade do testamento particular e foram regidos pela lei francesa, né, nos termos do testamento particular do de Cujus. Já os bens situados nos Países Baixos, na Holanda, seguiu o critério da lex causae, né, ou seja, a lei estrangeira, no caso, a lei do país de origem, né, seguindo a seção legítima. Pronto, e o último casamento ortodoxo grego é o seguinte, foi em relação ao casamento civil celebrado na França, na Belle Époque, não sei se vocês sabem o que é Belle Époque, né? É a França do começo, final do século XIX, começo do século XX, que é o auge da cultura, das artes francesas, é um período fantástico da história da França, né? Que há muito progresso, e que a França era o centro cultural do mundo, né? Essa é a Belle Époque, que vai aí até a Primeira Guerra. Tem que coloca os anos 20 também com Belle Époque, mas, enfim, isso é uma classificação que não interessa a gente, só para vocês entenderem que essa questão da França, né? Então, foi um casamento civil celebrado na França entre uma cidadã francesa e um cidadão da Grécia. Porém, não foi realizado a cerimônia religiosa ortodoxa. Por quê? Para um casamento ser válido na Grécia, a Grécia nesse tempo era um estado confessional. Estado confessional, gente, é aquele estado que tem uma religião oficial. E a Grécia, nesse tempo, era uma monarquia que tinha uma religião oficial. A religião deles era o catolicismo ortodoxo. O catolicismo ortodoxo é muito parecido com o catolicismo romano. Eles têm imagens, têm padres, né? Só que não aceita a autoridade do Papa. A diferença principal é essa. Tem algumas coisas pontuais também, né? Padre ortodoxo pode casar antes da ordenação, só não os monges, né? Monges não podem, os monges e os frades, né? Não podem casar, os padres sim, desde que seja antes da ordenação. Então tem essas diferencinhas, né, da Igreja Católica por tudo, mas no resto é parecido. E ícones, inclusive tem ícones comuns, como por exemplo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? São ícones como a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Um é católica ortodoxa e outro é romana. Sim, aí foi o seguinte, só que o casal morava na França. Então foi reconhecido como válida a lei francesa, em vista do casal morar na França. Né? Então não foi preciso se casarem no religioso, no casamento ortodoxo. Ficou válido, o casamento civil deles foi validado por isso, porque ele domiciliava na França, onde o casamento civil era válido, porque aí já era governo republicano. Se eu não me engano, no Segundo Império, francês era confessional, o Estado também era, mas nesse caso católico romano, não ortodoxo. De todo jeito daria um choque. Né? Pronto, são esses os três casos. Para encerrar, eu vou falar também das questões prévias. Questões prévias entra naquela hipótese, né, de coisas que têm um conceito difícil, mas que o exemplo é fácil. Questões prévias são situações que surgem em tese após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Questões prévias de direito internacional privado, pessoal, são questões que são resolvidas antes do mérito, da decisão de mérito do caso concreto, tá? Exemplo mais comum, validade de documentos. Deixa eu voltar aqui, eu vou olhar o chat agora, se alguém tiver alguma pergunta, faça. Pode fazer. Gente, questões prévias seria o seguinte. Por exemplo, discutir a validade de um documento.
Um detalhe importante sobre validade de documentos, que eu, se eu não falei, eu falo agora e espero falar outras vezes, que é importante vocês saberem, e parece óbvia, só que quando pega um caso concreto, até jurista cai nessa, e eu vou falar por quê. Um documento emitido por um Estado estrangeiro, para ser válido em outro país, tem que ser válido primeiro no país de origem. Isso parece óbvio, né? Isso parece lógico e óbvio, né? Então, um documento emitido, por exemplo, emitido aqui no Brasil, primeiramente ele tem que ser válido perante o país que emitiu, para depois ser validado no exterior. Se ele não for válido no país de origem, ele não pode ser reconhecido no exterior, tá? Isso é uma questão prévia. Aí você diz, sim, professor, isso é o óbvio ululante, né? Ou como o pessoal que gosta de escrever petição diz, isso é claro, límpido e cristalino. Vocês concordam comigo, né? Perfeito. Mas deixa eu narrar uma historinha aqui. Há mais ou menos, acho que uns 10 anos atrás, quando fazer doutorado era grande coisa, que hoje não é grande coisa fazer doutorado, porque os governos, né, aliás, no governo Temer, as faculdades não têm mais, a não ser que as faculdades tenham um grupo de pesquisa, um mestrado, etc., não tem mais obrigação de ter professores um X número de professores com doutorado, entendeu? Então, só tem, claro, se ela tiver grupo de pesquisa, se ela tiver mestrado, enfim. Mas, do contrário, se for só tiver curso de graduação, precisa ter um número específico de professores com titulação pesada, não, até porque é caro, né? A hora-aula dos professores que têm a titulação mais pesada. E aí, pessoal, estava na moda fazer doutorado na Argentina, sabe? Na Argentina, eles têm uma tradição de estudo maior do que a nossa, tem excelentes cursos de doutorado, principalmente duas instituições de destaque, que é a Universidade de Buenos Aires, UBA, que é federal, muito boa, uma das melhores instituições da América Latina. A própria Universidade Católica Argentina é excelente. Mas tinha uma instituição lá, que eu não vou dizer o nome, por motivos óbvios, que ela estava oferecendo um doutorado de férias para brasileiros. Nesse doutorado de férias, você ia só durante as férias, pagava as disciplinas, e aí teve várias pessoas, teve uma colega de uma outra instituição que eu trabalhava, que ela foi fazer toda entusiasmada, veio falar comigo, só que tinha um porém. Esse doutorado de férias, oferecido na Argentina por uma instituição argentina particular, ele não era válido na Argentina, ele só era válido no Brasil. E aí, eu já professor de Direito Internacional, nesse tempo, né, já tem, não vou nem lembrar quantos anos eu ensino a disciplina. Eu disse, fulana, olha, se você quer ir para a Argentina para comer churrasco, tomar vinho, comer alfajor, comer doce de leite, vá. É um lugar agradável, já fui muitas vezes, vale muito a pena, gosto muito. Né? Mas você não vai conseguir reconhecer esse diploma aqui, porque um documento emitido no exterior precisa ser válido, primeiramente, no país de origem. Não existe a possibilidade de você oferecer, e percebam que toda instituição de ensino tem que ser autorizada pelo Ministério da Educação do país, né? Eles não têm autorização do MEC para oferecer na Argentina um curso que é só válido no Brasil. Ela, não, porque não, eu vou fazer, não sei o que, fez. Nunca reconheceu. Acho que ficou até com raiva de mim porque eu falei disso. Nunca reconheceu. Por quê, gente? Por um motivo bem simples. Questão aqui que eu estou falando a vocês, né? Questão prévia. Um documento, qualquer que seja, pode ser diploma, pode ser certidão de nascimento, pode ser testamento, tem que ser válido, primeiramente, de acordo com o país de origem, para eu poder aplicar em outro país, entenderam? Senão, não tem como. Certo? Pronto, Ingrid, é isso. É uma questão simples, entendeu? Quer dizer, a professora de direito cai nessa. Beleza, quer ir para a Argentina para passear todas as férias? Vale muito a pena, né?
Buenos Aires é a cidade das mais... Aliás, eu já fui em 16 países. Buenos Aires, das cidades que eu conheço fora do Brasil, é no meu top 3 ainda, apesar de eu já conhecer. Eu parei de contabilidade? Ainda não, Igor. Né? Depois dos 40, apesar que depois dos 40 a gente não deve contar a idade, não. A vantagem de ter 40 é que é o seguinte: qualquer pessoa com menos de 30, para você vira criança, né? Entendeu? Qualquer pessoa com menos de 30, você olha, isso aqui é uma criança. E também você começa a se lembrar que quando seus pais tinham 40, você achava que eles eram velhos. Gente, eu já estou como aluno e professor andando aqui nos corredores dessa instituição há 22 anos. Acreditam? Entre aluno e professor, eu estou há 22 anos. Comecei no século passado a andar nos corredores dessa instituição como aluno. Né? Sua idade, sim, claro, Ingrid. Sim, você nasceu ali na ribeira do século, né? Sim, entendi. Exato. Não, mas não venha dizer que eu tenho idade para ser seu pai, não, porque minha filha só tem 5 anos, tá? E nesse tempo que você nasceu, eu estava pensando em ser padre. Eu estava na dúvida se eu ia ser padre ou ia estudar direito. Aí minha mãe disse: Não, não vai ser padre, não, vai estudar direito. Sério, minha mãe disse: Não vai, não, vai, não. Deixa essa conversa de querer ser padre e vai estudar direito. Sério, eu queria ser padre, né? Ela disse: Não, vai, não. Ela me obrigou a não entrar no seminário. Mas nesse período eu estava na dúvida. Mas depois que eu terminei a faculdade, inclusive ela perguntou: agora você quer ser padre? Eu digo: não, quero não. E claro, demorei a casar bastante depois que eu terminei a faculdade, né? Mas aí, durante a faculdade, eu acho que eu desisti na cabeça de ser padre. Aí tinha uma colega aqui que estudava aqui na instituição, que era minha amiga, né? Não era da minha turma, não, era de outra. Exatamente, Bárbara. Diz que quem faz direito perde medo do diabo. Aí ela disse: Olha, você em outra vida, eu não acreditava em reencarnação, né? Ela disse: Você em outra vida foi um padre no sul da Europa. Ela é kardecista. Eu sou católico, né? Eu respeito muito o kardecismo, eu também tenho aquele negócio indígena, já que eu sou de origem indígena, né? Da Jurema. Mas Jurema, o pessoal não trabalha muito essa questão de reencarnação, não. Ela dizia: Não, você foi um padre no sul da Europa. Aí depois eu fui fazer aquela. Fui fazer regressão, né? Que é hipnose, aí deu. Não sei se eu fui sugestionado por ela, mas deu, aí deu. Aí eu vi. Aí eu já acredito. Fiz. Não, você faz com a meditação, entendeu? Você pode pegar na internet e você faz. Agora é bom a pessoa se preparar. Quem medita consegue fazer, entendeu? Claro, eu medito principalmente para dormir, para relaxar à noite, mas eu já fiz. Você vê, né? Claro, tem que se preparar, fazer várias, né? Mas você vê. E o que é pior, sente aquilo que você sente aquilo que você sentiu naquela visão. Vem os sentimentos, entendeu? Tem gente que tem medo, Bárbara. E também tem outra coisa, só façam se vocês tiverem um propósito, não para ver se é Cleópatra, para ver se era uma rainha, entendeu? E, como eu disse, geralmente você não vai ser uma lembrança boa para ele, vai ser uma lembrança forte. Eita, Bárbara, não se deprecie, não. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito boa. Ingrid. Ingrid vai fazer para ver se era Cleópatra, né?
Pronto, comigo você já sabe, eu era padre. E eu queria estudar, gente. Eu queria fazer doutorado na Universidade de Pádua. Sério. Aí minha família, aí eu vi isso. Aí minha família não tinha deixado eu estudar na Universidade de Pádua, tinha me colocado no seminário. Aí nessa vida foi o contrário. Eles me botaram para estudar e não deixaram eu entrar no seminário. Aí ficou assim, ficou o contrário. Mas eu queria, naquela eu vi, eu queria ter estudado na Universidade de Pádua. Eu morava perto de lá perto. Mas enfim, pessoal, o assunto não é esse, só a gente falando. Nesse aspecto sim, Bárbara. Eu fiz doutorado não para dizer que eu sou doutor de verdade, mas porque eu gosto de estudar. E nem porque hoje tanto importa do ponto de vista da remuneração ou de concursos que vocês sabem que não está tendo. Claro, se tiver, a gente faz, né? Mas porque eu gosto realmente de estudar, por isso que eu fiz doutorado, né? Para dizer, eu sou, inclusive eu não faço nem questão, eu até me sinto incomodado quando as pessoas me chamam de doutor. Eu não corrijo porque eu sou, né? Eu sou doutor, mas eu gosto mais de ser chamado de professor mesmo. Então, é o título mais digno que eu tenho mesmo, é de professor. Mas você estuda doutorado porque você quer aprofundar o conhecimento, porque você gosta de estudar, né? Tive a sorte de fazer o meu na Federal, que pelo menos não paguei nada, não recebi bolsa de estudo, mas não paguei. E o curso de doutorado, você sabe que é na faixa de R$ 3.000, né? E nos dias de hoje está pesado. Tirei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar, mas não tive direito à bolsa, porque já estava na época do corte de bolsa, né? Então não pude receber bolsa. Com certeza, Bárbara. Sempre é tempo de estudar e não desanime. Pronto, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vocês, antes da gente iniciar o ponto 4? Pronto, então vamos começar o ponto 4, tá? Só basta que a gente comece hoje. Não, tranquilo, pode assistir. Eu ainda coloco hoje, Bárbara. Ponto 4, elementos de conexão. O ponto 4, pessoal, é o último ponto da primeira unidade. Aí, lembrando, a prova de vocês vai ser dissertativa. E aí vocês vão ter que fazer dissertações de 15 a 25 linhas, entregar pelo Moodle, inclusive quem está no regime presencial. No caso, a Ingrid, porém, ela vai vir aqui assinar a ata no dia da prova, tá? Mas aí ela pode encaminhar igual aos outros a prova online. Aí eu vou fazer o seguinte, cada ponto eu vou dar uma dissertação. Aí lembrando, dissertação, pessoal, tem que ser feita com a redação pessoal do aluno. Não emprestem sua prova para não acontecer o que aconteceu aqui com várias pessoas no final da unidade passada, que houve cópia total, parcial de resposta do colega. Quer ajudar o colega que está em dificuldade? Faça uma indicação de biografia, indique onde você pesquisou, mas não caia naquela historinha, não. Não, deixa eu ver como é que você fez para fazer a minha. Não. Faça isso não, porque a dissertação tem que ser uma coisa redigida com as palavras da pessoa. Inclusive, não pode usar a citação direta nem da legislação. Então, de cada ponto desse, eu vou dar um tema de dissertação e vocês vão dissertar 15 a 25 linhas e entregar através do Moodle. Provavelmente eu vou deixar um prazo longo para vocês entregarem, uma semana. Uma semana antes da prova, eu já disponibilizo os temas, é um de cada tema. Aí você escolhe o que você quiser. Não é o tema geral, por exemplo, elemento de conexão. É um assunto desse tema
e vocês dissertam de 15 a 25 linhas usando as suas palavras. Pode fazer citação indireta dos autores e até da legislação, não colocam citação direta nem da legislação, não copiem total ou parcialmente dos colegas, porque haverá punição na nota, tá? Mesmo que seja parcial a cópia, haverá, porque a dissertação tem que ser uma coisa feita com introdução, desenvolvimento e conclusão e usando as palavras pessoais, a forma de redigir de cada pessoa, tá? Bem, pessoal, elementos de conexão, primeiramente, antes de falar de elementos de conexão, o que seria conexão, né? Conexão seria ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum, etc. Já do ponto de vista específico do direito internacional privado, elementos de conexão seria a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional do julgador, seja o estrangeiro. Você diz, professor, então o elemento de conexão tem a ver com a teoria de qualificação lex fori e lex causae? Sim. Lex fori é a lei nacional do julgador do julgador, né, do processo. E o direito estrangeiro é a lex causae. Então, gente, com certeza tem e muito a ver uma coisa com a outra, né? O elemento de conexão indica se vai ser a lex causae ou se vai ser a lex fori aplicada naquele caso concreto. Elementos de conexão também podem ser denominados circunstâncias de conexão. A maioria dos autores do Brasil chama elementos de conexão. Pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Aí depende do autor, mas a maioria chama elementos de conexão. Uns chamam só conexões, enfim. Usa essas denominações, né? Em outros idiomas, percebam que se utiliza uma nomenclatura parecida, né? Puntos de conexión em espanhol, point de rattachement no francês, momento de colegamento na língua italiana, points of contact em connecting factor em inglês. Então, você usa termos parecidos para as conexões em outras línguas. A norma de direito internacional privado, gente, ela possui geralmente três partes. Então, quais seriam essas três partes da norma de direito internacional privado? Primeiramente, o objeto de conexão, que seria a matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. O conceito é complexo, mas o exemplo é difícil. Por exemplo, aqui poderia entrar, ser esse objeto de conexão, o direito de família, as sucessões, os direitos reais. Seria mais assim uma questão de uma área de atuação, de aplicação, melhor dizendo, do direito. Inclusive direito penal, tá? Direito internacional privado não trabalha só com direito civil e empresarial, não. Predominantemente, né? Mas em direito penal, por exemplo, o direito internacional privado atua muito com a questão de reconhecimento e aplicação de sentença penal estrangeira no país. Essa parte quem faz é o direito internacional privado. Então, por exemplo, o brasileiro foi condenado nos Estados Unidos, ele pode vir a cumprir pena aqui no Brasil, aí esse objeto de conexão seria direito penal, o processo penal. Né? Pode vir a cumprir pena no Brasil, a sentença tem que ser homologada no Brasil e adaptada para os parâmetros brasileiros em termos de pena. Do mérito não pode entrar não, mas pode adaptar a pena, tá? Não se pode revisar o mérito da sentença estrangeira. O máximo que pode fazer é uma adaptação das penalidades. Certo?
Então, o elemento de conexão, que é a parte que torna possível a determinação de direito aplicável, geralmente ela é definida, gente, a partir da própria legislação. Inclusive, semana que vem eu mostro isso para vocês, tá? A própria legislação, o próprio artigo da lei, ele já indica ali se a norma aplicável vai ser a norma estrangeira ou vai ser a norma nacional. E, por último, a consequência jurídica, né, que pode ser a homologação de uma sentença, a própria sentença, que seria a aplicação de direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subentendida. Essa questão de não ser sempre, nem sempre escrita, eu não tenho exemplo para dar para vocês, não, porque os exemplos que eu conheço é justamente daquelas situações em que realmente é aplicado concretamente, seja numa sentença, na homologação de uma sentença, como eu estou dizendo, no reconhecimento de um documento emitido no exterior, etc. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Parece até termo de aeroporto, né? Conexão internacional, mas a conexão seria justamente essa indicação da norma a ser aplicada. Então, seriam as etapas no qual um juiz vai fazer a aplicação a partir desses elementos de conexão. Seria um pouco essa questão. Primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, a qualificação. Então, essa seria o começo, né? Segundo, o elemento de conexão vai indicar o direito, seja a lex fori, a lei do foro, a lei do julgador, o direito estrangeiro, né, que é a lex causae, como a gente viu no ponto 3. E, por último, a consequência jurídica, que é a mesma anterior, que vai ser a aplicação do direito indicado, seja na sentença, seja na homologação de sentença, né, emitida no exterior. Pronto, antes de falar de classes de elementos de conexão, deixa eu perguntar se vocês têm alguma dúvida, não, né? Para em dúvida, pode escrever no chat, antes de eu prosseguir. Pessoal, sobre esses assuntos eu recomendo a leitura, leiam os livros, se o dirigido tem indicação de leitura. Do livro de Mausole é interessante. O melhor livro desses é, é o de Delon, como a gente está falando, é o mais completo. Mas Mausole, ele tem uma coisa que vocês gostam, que no começo de cada capítulo tem um QR Code que leva você a um vídeo no qual ele faz, assim, os 5 minutos eles dão os destaques daquele assunto. E talvez aí vocês achem interessante, mas realmente o mais completo desse assunto é Delon. Mas como eu estava falando na aula passada, né? Delon tem 80 anos, Mausole tem 40 e pouco. Mausole é da minha geração. Mausole tem tempo de acompanhar Delon, muito tempo pela frente, se Deus permitir que ele viva. Né? O último congresso que eu participei, Delon não estava presente, né, no GT que eu apresentei, foi muito simpático, ele sempre é uma pessoa muito simpática, né? Elogiou meu trabalho, professor Everton de Carnaval, né? Bem legal. Apresentei um artigo online.
Classes de elementos de conexão. Pronto. Na próxima aula a gente vai mostrar, e também, se vocês quiserem olhar de antemão, tem no exercício de fixação, gente. Você vê que a própria legislação já indica qual é o elemento de conexão. Você olha um artigo da LINDB, por exemplo. Aquilo não fala que é um elemento de conexão, mas você vê ele claramente. Isso vale para a legislação estrangeira também, que a gente colocou lá, né? Então, quais seriam as principais classes de elementos de conexão? Os pessoais, os reais, os delituais ou penais, os voluntários, os normativos e outros. Então, essas são as principais classes de elemento de conexão. Pessoal. Os pessoais são geralmente os mais utilizados. Eles dizem respeito a duas coisas, basicamente. Ou nacionalidade, ou domicílio da pessoa. Por exemplo, capacidade, acho que eu já falei isso, mas eu estou a falar. A capacidade da pessoa, aqui no continente americano, até por força do Código Bustamante, e além de segue essa influência do Código Bustamante, né? A capacidade, ou seja, você é maior, menor, pode ser interditado de acordo com a lei do seu domicílio, não importa a tua nacionalidade. Já os países europeus, apesar de adotar o nosso mesmo sistema jurídico, eles tendem a considerar a capacidade a partir da nacionalidade da pessoa. Então, você é capaz de acordo com as normas do seu país de origem, tá? Mas percebam, tanto domicílio quanto nacionalidade são elementos pessoais. Já os elementos reais têm a ver com direitos reais, né? Direito das coisas. Então, a localização do imóvel, isso é um elemento de conexão real. Todos os países que eu conheço, os imóveis são regidos, que eu conheço assim a legislação, não que eu conheço e já tenho ido, né? Eu já fui em 16 países, do continente americano e do continente europeu, né? No continente americano acho que eu fui para 6, na Europa acho que fui 10, por aí. Sim, mas reais, todos que eu conheço a legislação, que aí são mais do que os 16, né? E o elemento de conexão real, ele tem a ver com a localização do bem, seja bem móvel ou imóvel. Porque, por exemplo, tem países que o bem móvel segue o domicílio do proprietário. Já, como eu disse, todos os países em relação a imóveis, o imóvel é regido pela legislação do país que ele estiver localizado, não importa a nacionalidade do proprietário. Delituais ou penais, por sua vez, tem a ver com o lugar em que o delito foi cometido ou até a condição da pessoa que cometeu o delito. Mas teve alguma coisa a ver com delito, aí é delitual ou penal. Porque, como eu disse a vocês, não esqueçam que direito internacional privado trabalha com questões penais, basicamente em relação à homologação de sentença estrangeira, né? Para cumprimento de pena, etc. O voluntário, como o próprio nome indica, ele é determinado pela escolha das partes. O voluntário ocorre muito em contratos de comércio internacional quando não há parte por suficiente, tá? Aí as partes podem escolher o direito aplicável. Então, por exemplo, duas empresas, importação e exportação, elas podem definir a norma do país que vai ser aplicada, inclusive muitas vezes não é nem norma de país, é norma da Câmara de Comércio Internacional, como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, da Câmara de Comércio Internacional e das cláusulas incoterms. Já o elemento normativo é definido por questões de ordem pública. Pronto, um elemento normativo bem comum. A norma mais favorável ao consumidor ou ao trabalhador por ser considerada a parte suficiente da relação. Aí tem uma questão de interesse público, de interesse público, tem uma questão aí de preservação do considerado hipossuficiente na relação jurídica. Então, você vai ter todos esses aspectos.
certo? Outros. Pronto, um exemplo que eles dão nos outros seria um que é aplicado no direito anglo-saxônico, no common law, que é the proper law of contract, no qual o juiz ele analisa o contrato e ele vê com qual ordenamento jurídico de qual país aquele contrato tem mais relação. Então aí entraria nesses outros. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Alguma pergunta, gente? Podem colocar no chat. O normativo, Bárbara, por exemplo, seria quando o interesse público ele define qual é o elemento de conexão aplicável à lei. Por questões de interesse público, por exemplo, pode ser no aspecto tributário, pode ser, como eu disse, na questão do consumidor ou do direito do trabalho, para preservar a parte hipossuficiente, entendeu? Que aí, nesse caso, o Estado, ele define através da norma qual é o elemento de conexão aplicado naquela, exatamente. Seria o caso de leis mais taxativas devido ao interesse público ali ou para preservar pessoas hipossuficientes. Por exemplo, consumidor. Pronto, em 2020, eu comprei uma passagem aérea para Lisboa para participar de um congresso que ia ter em Lisboa no ano passado, em julho. Esse congresso, obviamente, foi postergado para esse ano. A minha passagem aérea foi permitido remarcar, só que agora, gente, o congresso vai ser online. Então, não há mais necessidade de eu ir para Lisboa. Aí eu fui pedir reembolso, o próprio contrato não era claro em relação à questão do reembolso, e a empresa disse, olha, ou o senhor remarca, sim, o contrato é contraditório em relação ao reembolso. Ou o senhor remarca a passagem, ou o senhor vai perder. Aí eu entrei na justiça, né? Marcar a audiência em relação ao consumidor, marcar a audiência para novembro, acredito. Então, aí nesse caso, se dá a primazia para o consumidor, né? Que é a parte hipossuficiente da relação jurídica. Entendeu, Bárbara? Pronto, perfeito. E para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, deixa eu só terminar essa parte aqui, né? As seguintes conexões permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinadas questões. Subsidiária, sim, aí é quando podem ser aplicados elementos de conexões diferentes, tá? Alternativa, cumulativa e múltipla. Deixa eu explicar agora cada um.
Deixa eu explicar. Pronto, pessoal. A conexão subsidiária é o seguinte: você vai aplicar uma conexão, aquela não é possível, subsidiariamente você vai aplicar outra. Então, você primeiro tinha uma, aí aquela conexão, aquele elemento de conexão não deu certo. Aí, subsidiariamente, você vai ter que aplicar o outro. Por exemplo, primeiramente você foi na pessoal, aí a pessoal não deu certo, subsidiariamente você vai para a real. Alternativa você pode escolher, porque a conexão fica do mesmo nível. Tanto faz aplicar uma quanto a outra, tá? Cumulativa, você tem que aplicar duas normas coincidentemente, ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso de hipoteca, você tem que o proprietário resida num país e o bem seja hipotecado em outro. Aí tem que haver uma coincidência e tem que se aplicar cumulativamente leis em relação ao lugar que a hipoteca foi feita e o lugar de localização do bem. Múltipla, por sua vez, aí já seria mais de dois elementos de conexão diferentes que seriam aplicáveis. Seriam muitos elementos de conexão que seriam aplicáveis. Então, essas seriam essas possibilidades que a gente está falando aí, de conexões que permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Pronto, Flávia. Flávia está perguntando de novo, gente, se alguém queria pedir aí ao pessoal da representação, não sei se a Holanda está, para colocar, inclusive, no grupo para perguntar se tem vaga para os seminários, né? Então, Flávia está pedindo aqui para lembrar dessa questão das vagas para os seminários. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre essa parte? Né? Podem perguntar. Não, perfeito, Bárbara. Ingrid está falando aqui que tem, né? Pronto, beleza. Então, Flávia vê aí, Ingrid passa o contato para a Flávia, tá bom? Pronto, pessoal, vocês têm alguma pergunta? E se não tiverem, a gente já vai encerrando a nossa aula de hoje, né? Beleza, Luiz. Tranquilo. Gente, então, muito obrigado.
Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco através dos canais competentes. Lembrem que eu quero ajudar vocês, acima de tudo. Quero que todos vocês se formem. Preciso que vocês façam a parte de vocês em relação aos exercícios, né? Mas eu estou aqui mais para colaborar com vocês, entendam isso. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas pensam que o professor quer prejudicar a turma, não. Eu quero que vocês façam a sua parte e eu faça a minha. Então, e estou disponível para fazer a minha e ajudar vocês, dentro de que vocês também façam parte de vocês. Cada um faz a sua parte que vai dar tudo certo. E vocês poderão se formar mesmo nesse contexto difícil que a gente está vivendo e tendo esperança que os tempos vão melhorar, né? Eu acho que é o que a gente tem que deixar de esperança, principalmente para vocês que estão encerrando. Gente, eu falo isso porque na época que eu terminei a minha faculdade, já que a gente está falando desse período, a situação do país era outra. Todo mundo tinha esperança, todo mundo achava que as coisas iam melhorar e de fato melhoraram, né? Mas hoje vocês estão terminando em tempos muito mais difíceis do que aquele tempo que eu estudei. Basta eu dizer que eu terminei a faculdade em dezembro e em fevereiro eu já tinha 2 empregos, né? Porém, não desanimem com as dificuldades de hoje. Se preparem, plantem que um dia vocês vão colher. Então, às vezes eu mesmo me preocupo e comparando o período que eu terminei com hoje, com o de vocês, e se perguntando o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? O que é que eu posso fazer? Então, o que é que eu posso fazer? Primeiramente, rezar, mas não só rezar, mas tentar fazer a minha parte aqui para que vocês consigam terminar o curso da melhor forma possível. Não só ajudando de uma forma passiva, mas que vocês possam ter uma formação com qualidade, que é essa a minha preocupação. Minha preocupação é dar uma formação com vocês com qualidade, entendeu? Isso eu posso, se o ambiente do país não está tão bom quanto estava na época que eu me formei, mas que eu dê uma qualidade. Que Deus abençoe, Laís, e que assim seja. Mas eu estou falando isso para falar o contexto. Não é porque eu era bam, 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 não. É porque o contexto era outro. Não foi só eu que saí empregado, entendeu? O contexto era outro. E aí, o que, é que eu posso fazer hoje? Rezar por vocês e me esforçar para que vocês tenham a melhor formação possível, mesmo no contexto difícil que a gente está vivendo, entendeu? É só isso que eu posso fazer enquanto professor. E é isso que eu quero fazer com vocês, e é isso que eu estou fazendo com vocês, entendeu? Às vezes eu posso ser duro, mas obrigado, Caturine. Às vezes eu posso ser duro, às vezes eu posso ser chato, às vezes eu posso ser cri-cri, mas a minha preocupação é essa. A minha preocupação não é prejudicar ou punir ninguém. A minha preocupação é dar essa formação a melhor possível. Vocês podem ter certeza que a disciplina que vocês estão pagando comigo, eu estou dando no mesmo nível que eu fosse dar para alunos da USP, alunos da Federal, onde eu terminei meu doutorado, não estudei aqui, mas eu terminei meu doutorado lá. Entendeu? O mesmo nível de qualidade e de cuidado que teria se eu fosse ofertar no FGV, entendeu? Ou seja, dar uma disciplina com qualidade, não chegar aqui, enrolar, dizer qualquer besteira, não, deixa que o pessoal faz qualquer coisa que eu passo, não, deixa pra lá. Entenderam? Essa é a minha preocupação, é só isso que eu posso fazer com vocês. Mas eu quero fazer, entendeu? É meu papel de profissional da educação. Que realmente a gente está numa situação difícil no país, porque vocês sabem que não bastasse a gente estar sem concurso, com salários reduzidos ou congelados. Quem não está com salário reduzido está com salário congelado. A gente está sendo afrontado, processado, perseguido, sem bolsas, sem nada. Então é isso, pessoal. Mas vamos ter fé e esperança que tudo vai dar certo, tá? Então, meu bom dia a todos e a todas vocês e fico à disposição, tá certo? Tchau, tchau.
Pode, Bárbara, mande e-mail. Bom final de semana a todos e a todas. Pode mandar e-mail que eu analiso o teu caso e respondo, tá? Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu respondo, viu? Beleza, tranquilo. Então, até a próxima. Bom final de semana para você e para todos.